Olá, ouvintes do Conta Mais. Estamos aqui no nosso primeiro episódio para falar um pouquinho sobre gestão, empreendedorismo, contabilidade, que faz todo sentido, né, com o universo da Mais Contabilidade, que faz toda a diferença no nosso dia a dia. Eu vou começar então me apresentando. Meu nome é Rebeca Renz, eu estou aqui para guiar a nossa jornada através dos próximos episódios. E eu vou começar apresentando também os nossos anfitriões, os sócios da Mais Contabilidade, Tiago Rangel e Anderson Godinho. Sejam bem-vindos. Boa noite, obrigado aí, tá, Rebeca? E agora o nosso primeiro convidado é ele, jornalista, relações públicas, produtor de vários eventos que ocupam aí várias praças públicas do Rio de Janeiro. Márcio Anastácio, seja bem-vindo. Olá, pessoal, vamos bater um papo aqui, né? Será que vai ser chato esse papo sobre contabilidade, sobre... Não vai ser só sobre contabilidade, né? Vai ser sobre um monte de coisa que eu acho que vocês vão gostar. Vai ter dicas, viu? O pessoal aqui preparou dica para os empreendedores que querem, né, deixar a sua gestão mais organizada. Se eles não soltarem, a gente vai fazer isso. É isso aí, vamos Aproveitando que lá. eu sou jornalista, gente, também eu vou me meter na área dela também. Fica à vontade. Pode começar apresentando um pouquinho da sua jornada, para quem não te conhece. Primeiro que é muito incomum eu estar nessa posição de empreendedor, né? Mas eu já sou empreendedor já tem 6 anos, porque a Tônica Mídia, que é uma produtora de comunicação e de eventos agora, há 3 anos mais ou menos a gente tem feito eventos, festivais de gastronomia, né? O nosso primeiro festival de gastronomia foi na Feira de São Cristóvão, Sabores Nordestinos, né? Onde a gente fez uma viagem aí nos sabores do Nordeste com os restaurantes da Feira de São Cristóvão, né? Mas antes disso, a minha carreira começou lá em Alagoas, né? Eu sou alagoano. Fui formado na comunicação da Universidade Federal de Alagoas e desde lá eu já fazia eventos, né? Porque me perguntaram, poxa, há quanto tempo você está fazendo evento? Aí eu falei, poxa, tem 2 anos, há um tempo atrás, né? E aí eu lembrei que há mais de 10 anos atrás, né? Eu estava lá nos campos, nos campi, né? Da universidade, fazendo eventos para os estudantes, né? Porque eu era de diretório acadêmico, então eu organizava. Aqui no Rio chama chopada, né? Lá chama calorada, Aqui chama. eu sou também. Você estudou onde? Eu fiz minha faculdade no Paraná. Olha que Você loucura. fez? Eu sou do Rio, mas fiz minha E faculdade no você ia Paraná. nas festinhas, na Na galera? Chopada também. Ah, entendi. E você? Aqui é Chupada. Ah, Eu sou do então, Rio, eu sou do mas Rio. você ia nas festinhas? Sempre tem alguém que organiza, né? Vocês Né? iam só pra, né? Pra Então, beber. desde sempre você era essa pessoa. Eu Desde era essa sempre. pessoa. E aí, de tanto organizar lá na universidade, eu acabei organizando fui para a Enecos, que é a Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação Social. Fui um dos coordenadores nacionais e fui organizar os encontros nacionais de comunicação. E aprendi lá a fazer grandes eventos, porque eram eventos de uma semana. Você imagina ter mais de 1.000 pessoas em uma universidade, gente de todos os lugares do país, sem dinheiro para hospedagem, sem dinheiro para. Cada um viu o seu. A gente só recebia e montava 7 dias de programação de Caramba. evento, Caramba. sem dinheiro. A galera, todo mundo era pela profissão. A gente queria esse intercâmbio cultural entre a galera. E todo mundo, obviamente, queria curtir um pouco, né? E falando em diversão, eu acho que eu sei fazer. Então, desde a faculdade, eu fazia isso lá em Alagoas e tal, e conheci uma galera do Brasil inteiro fazendo evento para os estudantes, né, para os meus pares. Hoje, vários estão aí, por fazer esse povo não vai dar para nada, não vai dar em nada. Hoje está tudo aí nos governos do estado, nas prefeituras, nas empresas públicas, nas multinacionais, muito bem colocados, por assim dizer, né? E no governo federal também, muitos viraram parlamentares, outros estão aí na direção de grandes projetos. Eu tenho muito orgulho dessa trajetória dos eventos lá de trás. Dá pra ver que, assim, a gastronomia, né, esses eventos sempre foram sua paixão. Como Sim, é que foi pra você transformar isso no seu negócio? eu acho que a gastronomia, ela faz parte de um guarda-chuva maior que eu pego, que é a cultura popular, né? A gente traz hoje muita defesa dos legados,
né, dentro de todas as minhas produções de eventos, tem a defesa sempre de um legado, de uma história, e a gastronomia faz parte do nosso dia a dia. E obviamente que é um chamariz principal para as pessoas irem até o evento, né? Todo mundo, quando no final de semana, ninguém quer cozinhar. No final de semana, as pessoas querem tirar para sair da rotina. Então vai fazer uma viagem, né, nos sabores e tal. E a gente sempre convida para poder fazer essa viagem nos sabores através de eventos temáticos, né, que eu tenho produzido Ai, recentemente. que Legal. delícia. E qual que é o seu maior desafio para eles, assim? Dos eventos, Sim, nos eventos, levando esse legado, né? Qual o seu maior desafio em levar o legado para um evento? olha, eu vou te dizer que hoje o maior desafio que eu tenho enfrentado é investimento nessas ideias, entendeu? Porque eu faço evento desde a faculdade no aperto. E eu acho, quando eu vejo muitos eventos acontecendo de qualquer forma, tipo assim, eventos todos patrocinados, a gente vê que eventos têm dinheiro e o evento faz de qualquer forma. Aí eu sempre falo assim para minha equipe: gente, um dia a gente vai ter dinheiro e a gente vai conseguir, porque sem dinheiro a gente já consegue fazer uma coisa legal. Imagina se a gente tem uma produção que a gente vai Sim. conseguir, né? O Anderson estava até conversando com uma das nossas produtoras, que na verdade é a produtora executiva desse evento que a gente está fazendo agora. E, cara, a gente dá nó em pingo d'água, né? Você tava falando com ela, tipo, é uma mulher assim que são mulheres, homens e tal, que trabalham comigo, que eu tenho muito orgulho. Então, até Vanessa, um beijo pra você, tá? Que você é uma pessoa que realmente faz acontecer, né? A gente, para fazer um evento como o meu, né, que geralmente são 90 expositores, tem uma média de público aí de 10.000 pessoas, são eventos abertos ao público, que a gente precisa ter segurança, ter todos os cuidados e tudo mais. A gente precisa de um núcleo duro de pelo menos 10 coordenadores. Esses 10 coordenadores, que são produtores executivos, eles vão aí coordenar mais de 350 pessoas que trabalham nos eventos, né? Então, minha maior dificuldade hoje é ter recurso para poder pagar essa galera toda, né? Então a gente tem é uma loucura, né? Esses dias estamos aqui, por exemplo, há 10 dias a menos de 5 dias de um grande evento que eu vou fazer. Então a minha cabeça tá aqui com vocês, mas pensando, pô, tô devendo 50 mil. Normalmente, onde é que você busca esse investimento? Esse investimento a gente busca com outros microempreendedores, porque hoje a gente ainda não tem aporte de grandes empresas e tudo mais, então a gente funciona hoje, geralmente são feiras de exposição, que a gente vende os nossos estandes para poder financiar a estrutura dos nossos eventos. E você acha assim que falta um estado, um patrocínio municipal para esse evento, visto que acaba movimentando a cidade, né? Sim, É interessante para a cidade. com certeza. Eu acho que eu tô nesse caminho, porque eu também não posso dizer que é culpa total, né, do estado, porque se a minha parte, a gente de produtoras que estão fazendo o seu conteúdo, construindo a sua trajetória, precisa de um bom portfólio, precisa de toda uma estrutura para você chegar lá. Essas empresas que eu falo, que são grandes eventos e tudo mais, tá há 20 anos no mercado, tá há 30 anos. Às vezes o cara que tá lá produzindo, o pai dele já produzia, né? O meu pai estava mexendo massa, estava construindo prédios. Não somos dessa tradição, né? Inclusive tenho muito orgulho, né, da minha trajetória, assim, porque eu fui a primeira pessoa da família a me formar na Universidade Federal. Meu pai é analfabeto, é da construção civil, a minha mãe é vendedora e ela trabalhou 30 anos na mesma loja. Acabou de se aposentar e tal. E eu falo, mãe, parabéns pela sua perseverança, É, porque eu não consegui ficar um ano em canto nenhum. Tive que abrir minha hoje em própria dia é empresa. difícil, né? Tive que virar empreendedor porque eu não aguentava. Aí depois falaram assim pra mim, mas é justamente a maioria dos empreendedores são assim, É, eles são inquietos, né? Você já Fica ouviu falar sobre inconformado. isso? Sim, sim. Mas vamos voltar uma questão que eu gostaria. É que a gente se conheceu num outro lugar, né? A gente conhece. Ué, qual lugar? Não, tá bom. A gente, Foi, peraí, a gente se conheceu por conta da questão que você trabalhava com partidos políticos. Ah, verdade, olha, já ia pulando. Olha, você me lembrar.
de um período, que foi um período também muito legal, porque na faculdade que eu organizava os eventos e tudo mais, e aí a executiva nacional é justamente política, né? Porque é diretório Ver, acadêmico né? e tal, É. então tudo misturou. E o meu primeiro trabalho na política, assim, como assessor mesmo parlamentar, foi por conta do jornalismo, sim. Lá em Alagoas eu ganhei alguns prêmios de jornalismo. Eu era jornalista especial, fiz algumas grandes reportagens especiais que me renderam um prêmio. E aí, quando eu cheguei aqui no Rio, eu achava que eu ia vir para cá, como eu era muito. Enfim, eu tinha 3 empregos lá em Alagoas, eu tinha já uma carreira, apesar de jovem, mas bastante próspera. E aí, só que eu quis fazer mestrado aqui no Rio. E aí eu falei, não, vou para lá fazer mestrado e vou arrumar um emprego. Quando eu chegar lá, meu currículo é bom, vai dar certo. Resultado, 1 ano desempregado. Então eu fui correr atrás e tudo mais. E aí eu inscrevi uma matéria para poder me sustentar aqui. Eu já tinha 1 ano, eu trabalhava num shopping. E eu fiz uma matéria especial e ganhei um dos maiores prêmios de jornalismo do ano de 2017, que foi o prêmio MPT de jornalismo do Ministério Público do Trabalho. E aí eu consegui, né, aparecer aí nessa área e tal, e fui chamado pelo Metrópolis, foi lá em Brasília. O Jean já conhecia também, então eu fui, e aí o Jean Willis me chamou para ser assessor de imprensa dele. Uhum. E aí eu fiquei um tempo com o Jean, depois ele foi embora do Brasil, eu trabalhei um tempo. Antes eu já conhecia a Marielle, né, e tal, então conhecia também a Renata Souza, que foi a deputada mulher mais votada e tudo mais, eu trabalhei com ela também nas redes. E depois passei nesse trânsito todo com políticos, eu abri a minha própria produtora, que foi a Tônica, que começou fazendo essa consultoria de comunicação política, né? Uhum. E aí depois a Tônica adicionou alguns produtos, que entre esses produtos são os eventos, né? Que hoje tem sido o nosso principal. Outro ponto aí Entendi. legal que você abordou é a questão de que a gente, em nenhum momento da vida, a gente aprende a empreender, né? Não aprende no colégio, É, não aprende em nenhum lugar. não Então, aprende. Não tem necessidade, né? Tem hora que eu Brasil. falo assim, no, cara, você não no aprende, né? Brasil, o empreendedor é erro e acerto, né? É, É erro e acerto. Você não tem uma didática ali de como empreender, né? é Ou você já verdade. herda da família ali um negócio, ou você vai em erro e acerto, Vai quebrando tentando, né? cabeça até acertar. Você não tem uma fórmula já pronta, né? É Toma verdade. aqui e faz assim. Ninguém te Eu acho ensina. que o empreendedor ele tem que fazer terapia. O empreendedor que não faz terapia, eu acho que é mais difícil para ele, entendeu? Porque às vezes a gente erra ou vai por caminhos que a gente não quer ir, a gente não sabe o que é que é. É erro e acerto. Só a É, terapia vai lhe Só, contar o que é que só é. ba- é Eu verdade. descobri na terapia, por exemplo, já tô aqui abrindo o coração, nem Assim que a gente gosta. que eu tenho um pouco de aversão com contas, que é perigoso. É a pessoa tem um contador, né? É pra Não, isso pois é, por isso empresa eu de conto a mais, né? contabilidade. Mas assim, não, a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem que fazer a nossa parte. E aí eu sei que lá na terapia tudo a mulher descobriu, a psicóloga descobriu que a minha questão com conta e com dinheiro vinha muito da minha mãe, porque a minha mãe sempre foi a cabeça, né, da casa e fazia muitas contas, e ela passava muito tempo fora, e quando ela chegava, ao invés de me dar atenção, ela ia fazer conta. Caramba. E isso daí meio que. Eu disse, gente, não é possível. Ela falou, isso tem a ver sim. Eu disse, mas como é que pode? Eu já com 30 e tantos anos. Tô Aí trabalho ela lá, né? falou: ah, não, vamos trabalhar isso e tal, vamos buscar sua criança interior. Aí você foi fazer conta ou procurou um contador? Não, aí eu fiz mais terapia. O contador já tinha, mas essa parte ele não tem como ajudar, entendeu? É comigo, então é isso que eu falo. Às vezes o contador ele vai fazer o trabalho dele, mas se o empreendedor não entende, né? Tem que ter Porque uma tem que, noção, né? tem que entender o que é que está limitando ele, quais são os medos, porque eu acho que uma coisa muito complicada para empreendedor é o medo, que em algumas oportunidades a pessoa tem que ter mesmo, é uma cautela e tal, mas a gente tem que entender que muitas vezes
você não avança, né, no seu negócio por conta do medo. Então tem que verdade. entender de onde é que vem isso, se realmente é uma questão de riscos ou é alguma questão Limitador. psicológica, limitadora que está ali Sim. lhe São as atrapalhando. famosas crenças limitadoras, né? As crenças É. A gente limitantes escuta da muito gente que a isso. gente tem que, ó, mandar sair, né? Ai, sai, sai, sai daqui. Deixa eu puxar um ganchinho e te perguntar. O quão importante para você é manter essa gestão, né, financeira bem rigorosa, assim, com o tanto de gente que você lida nos seus eventos, nas suas produções? É muito importante, assim, qual o papel que eles fazem para você nesse momento? Olha, eu acho que a gente tem que contar com uma empresa, porque Hum. a maioria dos empreendedores são os mequetrefes, todos desorganizados, todos é uma balbúrdia, a gente sabe que eles são assim, e eu sei porque eu sou, e eu converso com todos, o povo não junta capital de giro, e principalmente quem faz uma mobilidade, né? Por exemplo, você saiu, você tinha uma carreira CLT, mas seu sonho sempre foi empreender. Uhum. Então, nesse primeiro momento, você tem que contar com profissionais, porque você não vai dar conta. Você pode até aprender e tudo mais, mas, cara, é tanta coisa, é tanta indecisão que você precisa de um porto seguro. E aí, nessa, é que você precisa escolher direito quem vai fazer essa sua trajetória junto, porque o Anderson tá comigo desde o começo. Né? Ele sabe que eu sou um dos piores clientes que ele tem no sentido de desorganização. Mas eu também sei que quando eu ligo para eles, para a equipe toda, vocês têm um negócio informatizado, né? Como é que é? Sempre alguém diferente me atende. Aí a Zap pessoa contábil. clica lá, é o contábil, aí fala um, fala outro. Eu já conheci a carinha de todo mundo, mas sempre eu sou atendido com agilidade. E isso daí é uma coisa que me prendeu muito estar com eles, porque se uma pessoa, eu já sou desesperado. Se eu ligo o meu contador, que é o meu porto seguro, não me atende, eu fico, pelo amor de Deus, tô na merda, entendeu? Te dá uma segurança, né? E aí vocês têm como é que é? Um robozinho o negócio. É uma URA, né, que você entra em contato e se você falar assim, eu quero falar com a área fiscal, aí alguém do fiscal vai te atender. Pelo né? WhatsApp, tá, Pelo gente? Não WhatsApp. precisa Gente, muito baixar coisa que prático isso. eu detesto o e-mail, ter que baixar Tem que aplicativo. ligar, não. Não, não, ligar de vez em quando o calo aperta, eu ligo. Eu peço arrego por telefone, que até explicar, Mas ali mas é só um meio para facilitar mesmo, que quem atende mesmo é um profissional humano, né? é, Não é um Ai, robô que perfeito te, isso. te é. responde. Porque você clica um, aí vai pro fiscal, clica dois, alguma coisa assim, vai pro Isso. negócio. Aí vai atender uma pessoa que sabe do assunto, né? Não é uma pessoa aleatória, assim. É. Isso daí eu gosto. Mas eu acho que o Anderson gosta de você. Você é o Não. primeiro convidado aqui do podcast. Olha aí, gente, tá vendo? Tá vendo? É porque eu sou comunicador também, né? Eu vou divulgar bastante o podcast também. Vai ganhar inscritos. Então, olha só. Anderson e Thiago, agora minha pergunta para vocês. Aí. Como é que a Mais faz para lidar com uma pessoa que acabou de sair de um CLT e começou a empreender? Com no início, No iniciozinho, assim. Então, a gente tem essa praticidade, né, porque são muitos anos trabalhando com pessoas que conhecem zero, né? Então a gente vai, pega na mão praticamente, traz para o escritório muitas vezes, né, para explicar detalhe por detalhe e explicar que ó, uma coisa não funciona sem a outra. Isso daí é primordial da gente. Então a gente tem um atendimento que a gente, olha, não. Vem cá, vamos fazer. Hoje, até quando é um novo cliente, né, que veio de outros clientes, a gente faz até o onboarding, né, que é uma integração. Faz com que o cliente novo se adeque aos nossos procedimentos. O Márcio, como é antigo da casa, ele já vai lá e tal, mas quando a pessoa é do zero mesmo, a gente chama para o escritório, conversa no olho a olho, traz essa questão humanizada para que a gente possa dirimir todos os problemas e eventuais dúvidas, porque no futuro vão aparecer dúvidas e a gente já coloca um canal de comunicação bem direto para que a pessoa não fique com aquela coisa assim, quero falar com fulano, quero falar, não, vai falar já direto com a pessoa e que vai resolver ali o problema dela, ou por e-mail, ou por WhatsApp, ou por telefone. Nossa, isso é ótimo, hein? E assim, Thiago, alguma coisa a Assim, acrescentar? eu acho também, por essa experiência que a gente já tem, né, com o tempo que a gente tem já de trajetória, acaba que a gente já captou muita experiência do empresário, né, do outro lado.
Então, por vezes, aquela dúvida inicial do empresário novo, a gente acaba também conseguindo ajudar, né? É Porque, verdade. São assim, muitas as dúvidas, coisas se né? repetem, né? É As dúvidas se verdade. repetem, acontece que as dúvidas acabam se repetindo. E agora com um cliente como o Márcio, né? Que pô, lida com 90 expositores por feira, né? Você comentou que são mais de 90 pessoas expondo É, na sua feira esse final de semana. isso. E cada um tem pelo menos 3 ou 4 funcionários, né? É. Então a gente faz esse cálculo aí, imagina quantas pessoas trabalhando no evento só. E aí a gente tem dúvidas, né, Anderson? Que Uhum. muita gente, por exemplo, para participar de uma feira, não é só você chegar lá e participar. Você tem que estar com seu CNPJ regular, você tem que ter pago todas as taxas, você tem que ter falado com a vigilância sanitária, você tem que estar com todas as suas certidões em dia. Então, são muitas. O empreendedor, ele tem que atravessar muitas barreiras, né? É, Uhum. como eu falei, se não tiver um suporte, não vai. A pessoa acaba desistindo. Parece que tem até uma taxa, né? Que os empreendedores, a maioria dos empreendedores fecham as empresas com 2 anos, alguma coisa assim. Um Isso. ano a 2 anos. É, porque tem muita coisa assim, eu sou meio, eu não preciso de um contador porque eu vou lá e coisa. Só que às vezes já vi amigos meus falar isso, que aí abriu errado, aí acaba pagando uma. Eu não sei, eu não sei o que é que passa na cabeça. Eu gosto de ter gente para me apoiar em tudo, em todas as áreas, porque eu sou aquele slogan, né? Ninguém é forte sozinho. É. Eu gosto Unidos somos disso. mais E fortes. assim, tem coisas que não tem jeito, né? Você tem que descentralizar porque você tem que focar naquilo que você vai Sim, fazer, né? isso. A gente não tem como Senão saber você de não tudo cresce. também, Ah, né? É, imagina, se você ficar o tempo inteiro perdendo tempo na gestão, na contabilidade, né? Por mais que é, você saiba fazer, quem vai tocar o teu negócio principal? Que é. é organizar o evento. Justamente, até eu estava aqui antes de começar, estava falando para vocês, né, que eu tenho 90 expositoras por evento. Só que o nosso banco de dados de expositoras passa de 300, 400, chega a Caramba. 500 pessoas, que são nossos clientes potenciais, porque eles giram, né? Dependendo da temática, entra um, entra outro e vai montando aquele quebra-cabeça ali para dar a cara, né, do evento. Por exemplo, eu já fiz evento italiano, eu já fiz o Festival do Bacalhau, eu já fiz. Aí tem os meus nordestinos, que são os mais fortes, né? Festival do Nordeste, São João do Rio, Esse do agora seu desse final de semana é. Festival Carmen Miranda, Aham. né? E eles têm características diferentes. Tem evento que um expositor participa de todos, mas tem outros que não cabem. Então a gente vai montando esse quebra-cabeça, né? E às vezes a gente tem a dificuldade do atendimento. Né? E eu Uhum. estava falando para vocês que a questão hoje do atendimento, eu estou tentando fazer isso que a Mais faz, que eu ainda não consegui, né? Que é fazer Hoje é tudo comigo, é como se. Quantos clientes a Mais tem? Hoje a gente contou lá de 250 a 300. Então, é como se 250 pessoas ligassem para ele para poder. Não tem como, é humanamente impossível. Então, eu estou Aham. tentando fazer esse atendimento com os meus produtores, mas, enfim, a gente já sabe que no final das contas eles querem falar com o dono da empresa, Empresa. né? Aham. Sim. Então, mas assim, estou tentando, porque eu também não posso ficar o tempo inteiro só no atendimento, porque senão eu não consigo ter o São 90 criativo. filhos, né? Não, e eu preciso programar as Você para tem que ter essa frente. visão ampla da Eu coisa, tô né? aqui, vou entregar daqui a 5 dias um grande evento, mas já tem mais 4 programados para frente. O ano que vem a gente tem mais de 24 festivais Pô, que legal. Caramba. programados. Tudo em Então, praças públicas do Rio. em praças públicas do Rio e também em outras cidades. A Uhum. gente tem recebido convites de prefeituras também para ir para outras cidades, então a gente tem estudado muito. Então, se eu não parar para poder fazer essa questão que ninguém pode fazer por mim, que é criar, né, como vai ser o festival, porque nasce muito da minha vontade, né, de realizar sonhos, né? Porque, por exemplo, o Festival do Nordeste foi a realização de um sonho, né? Eu sempre, desde a Feira de São Cristóvão, eu queria fazer um evento fora. Não consegui na Feira de São Cristóvão, porque na Feira de São Cristóvão eles gostam de ficar ali. Eles gostam de ficar no lugarzinho deles. Então eu falei, então eu vou sair com a minha caravana com a outra galera. Então, inclusive a Feira de São Cristóvão são nossos apoiadores, né, da feira, das nossas feiras gastronômicas nordestinas.
nordestinas, mas eles que são nosso ponto focal, né? A nossa matriz é a Feira de São Cristóvão, tá aí, vai fazer esse ano 80 anos. Caramba. Respeita quem veio primeiro, né? É. Alô, filho da Gui! Me fala, além dessa parte contábil, são muitos detalhes no direito trabalhista, né, que você tem que prestar atenção, das Sim, contratações, como é que é isso? sim, a gente trabalha muito com prestação de serviço, Uhum. então isso gera imagina, muitos contratos, né? São Muitos freelas? contratos, Quais são os modelos normalmente? freelas, mas com prestação de serviço amarrado. Tem uns que são contratos mais longos, outros Uhum. são por evento, outros são por temporada, e vai variando muito. E Tiago e Anderson, qual o perigo de um empreendedor não estar a par das leis trabalhistas quando começar nesse ramo? Principalmente nessa área de eventos, né? Eu acho muito perigoso, né? Você começar já com risco, né? E você não tomar as devidas providências, né? Você não tá a par do que pode acontecer, né? É um risco, né? Porque você vai fazer um evento, calcula, né? Aquilo ali com aquele custo, mas depois vem a conta, né? Quando você não se prepara, aí o pós é sempre mais oneroso e às vezes pode até você não conseguir prosseguir com o seu negócio, né? Eu acho que se você é empreendedor e não fez o dever de casa ali com as leis, não é saber tudo, que é impossível saber tudo, mas ter algum profissional ali com você, podendo tirar dúvidas, né? Assim como a gente faz com o Márcio, né? Para que você esteja preparado, isso pode ser um risco enorme. São muitos modelos hoje em dia, né? Tem freela, tem contratos temporários, contratos maiores. A pessoa tem que estar a par de tudo isso ou é melhor realmente buscar uma ajuda profissional? É mais fácil buscar uma ajuda profissional, né? Como o próprio Márcio falou, né? E focar ali no que ele tem que fazer, que é a produção do evento. Mas minimamente as pessoas precisam saber até perguntar, né? Porque senão pode É, ser mal ajudar. tem que saber o que você não sabe. Mas, então, um ponto assim que a gente está vendo falar muito esse ano é sobre a tal da reforma tributária, né? Sim, Como é que você acha que isso vai impactar no seu negócio? justamente, não sei, ainda vou perguntar para ele. Tem coisa que eu nem perguntei, ainda tô assim, aleatório. Você vê, né? O empreendedor, cara, a gente sabe que tá acontecendo, mas a cabeça tá em Tá tantos pensando no milhões de coisas. empreendimento, né? Mas esses dias eu perguntei para você, né? Porque assim, a gente tem o Simples Nacional. Queria até que você comentasse, né, os níveis, porque depois que a gente. É aquela coisa, sou CLT. Aí depois do CLT, aí eu vou abrir um negócio. O primeiro passo é o MEI. Mas o MEI tem um limite muito pequeno, né? São É. 80 mil por ano. 81 mil. 81 mil por ano, e as pessoas, muita gente tem aquela coisa, ai, não quero desenquadrar, não quero sair. Gente, é o seguinte, se você pagar mais imposto, quer dizer que você está faturando mais. Você tá crescendo. Teoricamente, Você tá você tem que estar crescendo. lucrando mais, sua empresa está crescendo. Então, assim, eu sou a favor de mudar os níveis de tributação, mas a gente vai trabalhando, né, em cima aí, e as dicas dos contadores, eles são importantes para estar ali nesse momento, né? A gente saiu do MEI, foi para o Simples, e quais são os passos, assim? Fala para o pessoal que está no Simples, que não quer sair, que quer ficar ali É agarrado. agoniado. Eu penso, acho que você está corretíssimo. A partir do momento que você evolui, né, como empresário, é natural que você vai estar faturando mais e, consequentemente, vai estar saindo de regimes tributários que, apesar de terem mais benefícios, né, eles têm limitações de faturamento, né? Então, você começa com o MEI, né, que é o ponto inicial, e aí você cresce. Aí você naturalmente vai para o Simples, né, que hoje tem um limite de 4.800.000. Mas nem sempre o Simples Nacional é o melhor modelo tributário, né? Você tem o lucro presumido e tem o lucro real, que aí, dependendo de cada tipo de negócio, a gente faz uma análise, né, que é chamada ali de uma gestão tributária, né, para ver qual o melhor regime a ser enquadrado. O Simples, ele veio em 2002, 2002. 2003, 2006. Ele veio por quê? Porque o empresário ele tinha um ônus muito grande na contratação e tinha várias declarações naquela época, ainda continua, nada mudou, tá? A questão de declaração, mas a questão é que o empresário falava assim, cara, tem muito ônus e como é que é difícil contratar, né? Então veio o governo, né, na época o governo dos trabalhadores foi lá e instituiu, junto com um grande conselhão, antigamente tinha um conselhão, eram vários empresários, né? E aí pensaram uma forma tributária
tributária, que seria um regime especial, que faria com que você não pagasse a parte do INSS patronal. Então, o Simples ele é muito bom para quem tem muito funcionário. Entende? Isso é na escala ali, não é evidente assim, né, Não, uma É exato certeza, que vai né? ser isso, exato Cada né? caso é um assim, mas caso. cada caso é um caso. Normalmente é isso. Normalmente é isso. Quando você olha assim, eu tenho muito funcionário, beleza, o simples é bom. Só que tem algumas atividades que não pode ser simples. Hum. Vou dar um exemplo aqui que é é, banco. Vamos pegar aqui um exemplo. O banco não pode ser simples, pode ser alguma, né? Uhum. Ou um corretor específico ali, alguma atividade específica ali, não pode ser simples. Então ele vai para um outro regime, tá? Então esse é o entendimento. E aí, todo ano tem essas modificações. Tem gente que passa a ser simples, né? Tem gente que é excluído da possibilidade de ser simples. Então não é só, tipo, do MEI. E também o MEI também, não é todo mundo que pode ser MEI, entende? Porque todo mundo tem essa visão. Não. Ah, o MEI é para algumas atividades. A ideia do governo na época era tirar a informalidade e trazer todo mundo para ser contribuinte, né? Porque tinha muita gente informal, né? Até hoje, né? Tem muita gente na informalidade. Só que, você faz o teu MEI aí, você vai ter um CNPJ, você começa a brincar, né? De fazer as questões, tanto que não tem declarações, não tem. Você pode ter um funcionário, mas você tem um limite, 81 mil. Aí você vai lá, você é um dono de. Vou dar um exemplo aqui também, é uma pescaria, né? Você pode ser um MEI. Aí você chegou lá, faturamento de 80 mil. Você pode migrar para uma outra atividade, pode ser para um outro regime, que seria o simples, ou lucro presumido ou lucro real. Aí vai depender de um estudo, como o Thiago falou, sobre o que é melhor para cada empresário. Agora o povo já sabe o que é simples, o que é MEI, né? O que é tudo, porque eu não sabia. No começo me perguntaram assim, você sabe, aí me falaram assim, acho que foi alguma coisa assim, você é do simples, você é simples? Aí eu falei, às vezes a gente, comigo Feliz não no tem frescura, eu simples, sou feliz simplérrimo. no simples. Ela falou, não, a questão da tributação, eu disse, aí eu não sou MEI. Mas deixa eu aproveitar que você não perguntou e vou perguntar para vocês. Quais são os pontos chaves que os empresários têm que saber, assim, sobre essa reforma tributária de 2025? Olha, para mim vai ser muito a questão da uniformização, tá? Hoje tem muita guerra tributária da questão de ICMS, da questão de ISS. Por exemplo, tem algumas atividades que nós estamos aqui no Rio e fomos prestar lá em Itaguaí, a gente não paga imposto aqui, paga lá, Uhum. entende? Então, vai dirimir esses problemas, vai acabar, sim, só que você também você vai ter outros, né, que é a questão da tributação, que ela vai ser uniformizada, vai parar aquela atividade ele vai pagar menos, aquela ali vai ter uma uniformização de imposto, vai ser uma simplificação, tá? Mas é um risco também, porque tem muito empresário hoje que está pagando pouco imposto, ele acha que com a reforma vai pagar menos. Não. Agora, possivelmente, com a reforma ele vai pagar mais imposto, né? Eita. Porque vai ser uma questão de uniformização. Quem pagava muito, né, pode ter uma diminuída ali, e quem pagava muito pouco vai ter uma subida. Então vai ficar, né? Agora, Anderson, uma vez a gente estava conversando, porque como eu trabalho muito com gastronomia, conheço os donos de restaurante e tal, parece que tem gente que paga imposto errado, né? E que enfim, vocês conseguem fazer um cálculo aí. Eu não posso também olhar se eu estou pagando muito. Quem tem algum que desenvolver. Não, assim, tudo bem que eu acho que eu não vou ter, tudo bem. Mas quem são donos de restaurante? Como é aquela história que precisa fazer uma revisão e vocês conseguem fazer isso também nos Olha, impostos? hoje então tem vários lugares que tem essa questão, tá? Vamos colocar aqui de bares e restaurantes para ficar dentro desse nicho que você está colocando, tá? Sim. O bar e restaurante, ele pode escolher ser do simples, ele pode escolher ser do lucro presumido, né? Mas qual é o importante? É a compra dele.
Quando você compra um item da cesta básica, por exemplo, ele tem isenção de imposto, tá? Ele tem isenção na escala distributiva. Então, o cara que plantou arroz e foi vender, ali já pagou imposto. Na sua cadeia produtiva, não pode mais pagar esse imposto de novo. Então, ele vai ser isento aquele imposto ali. Vamos colocar aqui o ICMS, tá bom? Então, ele vai nessa cadeia. Então, qual a última cadeia? É o dono de bar e restaurante. E ao pegar isso, ele tem que registrar da forma correta e vender da forma correta, para que ele não pague esse imposto duas vezes. E muito empresário hoje paga duas vezes porque não se atenta a isso ou não tem uma orientação adequada. E então tem muita gente aí que dá pra, né, receber uma grana. Mas recebe dinheiro de volta? Você pode receber ou você pode abater. Olha, Olha, isso é interessante, corte, hein, hein? gente? Amanhã vai ser uma galera toda, Receber os dinheiro, né? vendedores ligando pro contador, olha, vê aí, que compra muito feijão. E me diz. Mas isso daí parece que é muito bom, mas o Thiago, a gente fez um caso, né, Thiago? Que o Thiago pode até falar esse caso, que nós fizemos todo o estudo pro cara, o cara ter uma isenção, o cara tudo, assim, economia absurda, podia pegar o dinheiro, podia bater, e o cara não fez nada. O Thiago pode Ah, contar aí. é? O que acontece? É a questão da Não que precisa a falar. gente fala muito, né? Não, Eu não vou falar detalhes. não, mas pode contar tudo, que agora eu fiquei curioso. É, Começou, agora termina. a gente faz esse trabalho lá que o Anderson falou, né? A gente chama de recuperação tributária. A gente faz uma análise dos últimos 5 anos, buscando oportunidades em que ou se pagou a mais, Ó, já tem até nome, né? recuperação Recuperação tributária, tributária. ou Entendi, você Então já pagou. já anotei. fala aí, gente. Olha, eu É, quero ver a questão a da recuperação tributária. recuperação Então, tributária. o que é a recuperação tributária? A gente vai buscar nos últimos 5 anos oportunidades em que o empresário ou pagou um imposto a mais ou pagou indevidamente o imposto em que ele era isento, por exemplo. E o caso que você está falando foi um estudo que nós fizemos e que nós ali, além de verificar a oportunidade dele recuperar impostos, né, pagos indevidamente, a gente ainda fez uma gestão tributária dali para frente, né, mostrando para ele que era melhor ele mudar de regime tributário, em que ele iria pagar menos imposto, né, e era uma economia absurda, não vou lembrar valores aqui, e no final ele simplesmente não quis fazer. Eita, Mas ele pergunta por quê? por Não, quê? vamos deixar abaixo. Gente, vamos deixar abaixo. Por quê? Deixa abaixo. Se ele não Não, quis mas fazer alguma coisa, ele estava aprontando. pior que não necessariamente. Olha, Mas é tá uma vendo? coisa. Tá passando pano pro Não, cliente, é gente, uma eu tô coisa. achando, Não, hein? mas é uma coisa que o empresário brasileiro tem que desmistificar. Que é o quê? As pessoas têm medo do quê? Da receita. Da receita, Então a pessoa acha assim, Hum, não vou mexer Não vou nisso mexer nesse para vespeiro ninguém pra vir tentar aqui. agradar eles. Mesmo ele em estando time que certo. tá ganhando, não se mexe. Mas mesmo ele estando certo, com a Não razão, quis ele não quis reivindicar. reivindicar. Ah, pois eu, se tiver 50 Cacetada. centavos lá, eu... É bom. 50 centavos? Me dá uns 50 centavos aqui, que tá difícil. Me conta uma coisa, tem como o empresário, assim, principalmente de bares e restaurantes, que é o que a gente está comentando, pegar essa reforma e transformar em vantagem competitiva? Tem sim, mas é o que a gente estava falando, vai ser de casa a casa, a gente vai ter que analisar casa a Vai ter que casa. entrar em contato com a Mais Tem Contabilidade. que analisar casa a casa. Olha só, agora a gente tem um quadro. Gente, muito chique. Nosso quadro. quadro Conta Rápida Mais. É uma pergunta para cada um. Bate e volta, rapidinho. Qual que é o nome do quadro? Conta Rápida Mais. Tem que ser rápido. Não, Tem que ser rápido. antes disso, Tem que o contar, hein? signo, Tem o que contar, signo hein? deles. Qual é o signo? O signo? Qual o signo de vocês? Aquário. De você? Não é peixe. Fiquei com medo da Eita. pergunta. Olha, peixe e aquário, gente. Tá vendo? Surpreendentemente. Então já tá sabendo onde Agora eu eu tô concluo pisando. essa leitura aí. Não, agora é escorpião. Eita. E o seu? Gêmeos. Eu acho que tem que ter nesse podcast um quadro de horóscopo com contabilidade. Eu não sei, mas é uma coisa que dá certo. Botou o horóscopo Vou no ter que trazer meio. o Márcio Sensitivo aqui. Gente. Vai ser o Thiago Sensitivo. Amnésia empresarial, né? É, Qual o seu signo? Ficha lá, ficha. Qual o seu signo? mas vamos lá. Márcio, um sabor que te inspira a empreender.
Ah, o sabor da gastronomia nordestina, com certeza. Ai, que delícia. Anderson, um desafio que te faz crescer. Olha, um desafio que me faz crescer, acho que são os boletos. É, Todo mês, né? Todo mês eles vêm, eles ameaçam a gente, né? né? Eles colocam contra a parede. E Tiago, uma dica para quem sonha em ter um negócio gastronômico. Uma dica para quem sonha em ter um negócio gastronômico: coragem, É, coragem. parabéns, corajoso. E como é o nosso convidado, Márcio, uma segunda pergunta para você. O que a contabilidade significa para você em uma palavra? Eu acho que é crescimento da empresa, né? Sem contabilidade a gente não tem perspectiva de crescimento. É verdade. Eu queria muito que você até, Márcio, falasse um pouco também desse evento que você vai É fazer verdade. agora, né? Esse do Carmen Miranda, porque eu tenho escutado muito, ele tá com, acho que uma bagagem cultural muito boa, né? Desse evento, né? Sim, não sei quando é que o podcast vai ao ar, não sei se o evento já vai ter acontecido, porém esse evento ele vai se repetir algumas vezes, porque ele é o Festival Carmen Miranda, né, que é Quando que vai ser? onde a gente defende o legado da Carmen Miranda, 30 e 31 de agosto, agora no final do mês. E aonde? Próximo final de semana, no Museu Carmen Miranda, das 13 às 22 horas. E ele acontecerá sempre em mudanças de exposição do Museu Carmen Miranda. O museu vai lançar uma exposição nova de roupas, joias, bolsas, sapatos da Carmen Miranda, a maioria original e algumas réplicas do acervo da Carmen Miranda, de roupas e joias e tudo dela que, que foram que foram figurinos de filmes Nossa. da Carmen Miranda. Então, cada exposição dela tem uma temática, né? Uma que dessa é filmes, mas também terá dos cassinos que ela tocou, da época do rádio. Então, a Carmen Miranda, ela faz agora 70 anos do seu legado. E aí que é de morte, né? Ela morreu faz 70 anos, fez agora, e a gente traz esse festival com a gastronomia, né, luso-brasileira e um pouco de norte-americana também para contar um pouco da trajetória da Carmen, que nasceu em Portugal, virou estrela aqui no Brasil e ganhou o mundo inteiro lá nos Estados Unidos, onde ela foi da Broadway, onde ela virou uma estrela internacional. Então a gastronomia também é elemento de contar história, né, através dos sabores. Eu gosto muito de fazer essas curadorias. Então, a gente nós estamos contando a história da Carmen Miranda através da moda também, porque vai ter marcas autorais de roupa e de acessórios, que é a marca oficial da Carmen, E é né? interessante que ela fazia as próprias roupas. Muitas roupas Sim. do início da vida dela era ela que fazia, né? Justamente ela está sendo colocada hoje como uma grande impulsionadora da moda, de acessórios e da economia criativa, Uhum. porque ela é pura economia criativa. Aqui no centro do Rio, estamos no centro do Rio, né? A produtora é 021, não é isso? Isso. 5 021. aqui no centro do Rio, e era por aqui mesmo que a Carmen Miranda trabalhava nos primeiros momentos da vida dela, com menos de 20 anos. Ela trabalhou numa loja de gravatas, depois ela passou a trabalhar numa loja de chapéus, em 1930, eu acho, ou menos do que isso. E aí ela começou a fazer as próprias roupas, os próprios figurinos. E é isso que muitas mulheres fazem. Fazem roupas, fazem figurinos, fazem acessórios e vão para as praças do Rio para poder vender isso. Então, assim, essa história vem desde lá de trás e a Carmen Miranda é uma personagem que a gente está aí colocando nos nossos festivais para levantar tantas mulheres que estão trabalhando com isso hoje em dia. Não, e o museu dela é lindo, né? Muita gente não sabe onde é Lindíssimo. que ele fica. Fica no Aterro do Flamengo. Isso, Mas na é a Avenida Rui praça, Barbosa. é uma praça fechada, mas aberta ao público. Que você passa ali, acha que não tá, mas pode entrar. Aberto ao público, é um museu da Funarge, né, que é a Fundação de Artes aí do governo do estado. Então, tem visitação gratuita. A exposição começa agora, E a né? feira vai ser na praça onde fica o museu. Isso, é no Parque Carmen Miranda e é gratuito também, entrada gratuita, é só chegar lá e ver tudo de bom
que a gente está preparando aí para esse final de semana gostoso. Vai ter que vinho português também, né? E brasileiro, claro, com certeza. Ai, que Que legal. Um delícia. chupinho, né? Que não pode É faltar. verdade. Brasileiro adora um chupinho, né? Não pode ficar só no vinho, que tem a galera. Tem que agradar a Mesclar. todos os nossos. O nosso público é muito diverso, então a gente tem que. Vai ter uma batida, vai ter. Tem de tudo, tem de tudo. Lá se Bem, encontra de tudo. São 90 expositores. caramba, é muita gente, hein? Meu Isso. Deus do céu. Bem, Márcio, estamos chegando ao fim, infelizmente, do nosso podcast. Queria agradecer a sua presença aqui, a sua história é incrível, é muito inspiradora para muita gente. E me Agradeço. fala onde é que as pessoas conseguem acompanhar o seu trabalho. Então, no Instagram, @Márcio Anastácio, e da minha empresa, @Tônica Mídia. Ai, arrasou. Parabéns. Até mais, agradeço demais o convite de vocês dois, de você também estar aqui estreando, parabéns, boa sorte, né, que de segurar essa barca, a gente sabe que é um assunto complicado, mas eu tenho certeza que vocês vão aí achar elementos para prender essa audiência e tirar bons cortes. Eu acho que hoje o ponto alto foi aí nosso amigo explicando, né, os simples, e eu, claro, simplérrimo. Meninos, obrigada pela presença de vocês, Obrigado. obrigada pelo podcast. E fala pra mim, se a pessoa quiser saber um pouquinho mais sobre o serviço da Mais, onde ela encontra? Eu posso falar? Fica à vontade. Hoje é no @mais contabilidade, né? E também temos um site, né? www.maiscontabilidade.com.br. E ali a gente tem todas as Entrou em informações. contato por lá. Ali já vai ser mandado por WhatsApp e alguém já vai falar com você já. Ou até mesmo pode ser no Instagram também. A gente já tem também. Dali a gente já consegue mandar uma URA para ser atendido ali também. Tá? Nossa, que prático. Quer agradecer alguma coisa? Obrigado, Márcio, Agradeço ao público, por favor. pela Olha a presença, câmera, por favor, agradeço ao pelo público. convite. Minha primeira experiência em podcast. Falar assim, ai, obrigado ao meu público. Gente, eu tô deixando ele tímido. Meu público do mar. Agora você tem um podcast, querido. Você tem público. E vamos agradecê-los. Para você, ouvinte, que quiser descomplicar seu negócio, descomplicar, né, seus entendimentos sobre contabilidade no seu dia a dia, que quer empreender, entender um pouquinho mais sobre gestão, acompanhe o Conta Mais nos próximos episódios. Vai ser no YouTube, certo? Com No certeza. YouTube e nas redes sociais. E agradeço a companhia de todos vocês. Até a próxima. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchauzinho.